Olá, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você venha a ser edificado com essa palavra de uma certa forma. É sempre bom estar aqui compartilhando da palavra do Senhor, sempre bom estar aqui de alguma forma edificando a vida dos irmãos, né? Nós vamos aprendendo uns com os outros e o nome de Deus vai ser glorificado através da minha vida, através da sua vida. Irmãos, eu vim falar essa noite a respeito do perigo de você macular o seu leito conjugal, viver em adultério, viver numa prática sexual ilícita fora do seu leito matrimonial, você que é casado. A palavra do Senhor aqui em Hebreus capítulo 13, no verso 4, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores, aqueles que praticam sexo antes do casamento, fornicação é a palavra grega porneia, é o relacionamento sexual ilícito de pessoas não casadas, de solteiros. E aos adúlteros, a palavra grega moicheia, Deus o julgará. Tanto aquele que fornica, que é solteiro, pratica sexo sem ser casado, sexo com a namorada, sexo com a noiva, né? É solteiro e fica fazendo sexo com um monte de gente, fornicando, com o casado, aquele que tem a aliança matrimonial, vitalício, né? Que se uniu em uma só carne. Como diz em Gênesis 2:24, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher. Então a Bíblia está dizendo que o matrimônio ele precisa ser venerado, digno de respeito, digno de honra. E o leito, ou seja, a cama do casal precisa ser sem mácula, porque Deus julgará os imorais, os adúlteros, aqueles que têm o seu cônjuge e trai o seu cônjuge com outra pessoa, pratica sexo com outra pessoa. Aquele que se divorcia do seu cônjuge, casa novamente, vai possuir um corpo que não é o corpo do seu marido, da sua esposa legítima. Irmãos, eu quero te dizer, se você vive nessa prática, saia dessa prática. A palavra do Senhor é claríssima, dizendo que o matrimônio tem que ter respeito, tem que ser sem mácula. Os votos entre o esposo e a esposa precisam ser cumpridos. E muitas das vezes, a maioria esmagadora das vezes, não são cumpridos. Por quê? Muitos maridos não vigiam. Muitos maridos ficam com conversinha fiada com mulheres que não é a sua esposa. Muitas esposas ficam com conversas fiadas com homens que não são os seus maridos. E uma mulher brigada com o marido, conversando com outro homem, desabafando com outro homem que não é o seu cônjuge, o que acontece? Ela vai criando um certo laço emocional com aquele outro homem, né? Ela briga com o marido em casa, chega no trabalho, aí aí chega aquele colega do trabalho, aquele rapaz, vê ela triste, vê ela abatida. Ai, fulana, o que aconteceu? Ai, eu briguei com meu marido, porque meu marido não me entende. O meu marido, eu faço tudo para ele, ele não reconhece.
Aí esse colega dela, esse ombro amigo, começa a sentar do lado dela, dizer, não, é assim mesmo, casamento é assim mesmo. Eu também sou casado com a minha esposa também às vezes não entende, a gente briga e não sei o que e tal, e daqui a pouco um tá servindo de ombro amigo pro outro, e aquilo ali vai criando um envolvimento, vai criando todo um laço emocional, e quando pensar que não, Satanás já tá com toda a armadilha pronta, e quando pensa que não, ela adultera, ela trai o marido, né? Às vezes o cara tá lá no seu ambiente de trabalho, aquela moça, aquela jovem, aquela funcionária, começa a flertar com ele, com aquela curva, aquele corpo bonito, né? Porque às vezes a esposa dele já teve 2, 3 filhos, então o corpo da mulher muda, a idade vai chegando, então não dá para competir com uma moça 15, 20 anos mais jovem, né? Então ele começa a bater o olho naquela moça, aí ele já começa a cobiçar, aí aquela moça já vem toda gentil, toda educada, e aí ele já começa a conversar com ela, já começa de conversinha fiada. Ai, fulana, você vai embora? Vou. Ai, você quer uma carona? Aí ele vai lá, o cara é casado, fica dando carona pra mulher que não é esposa dele, não vigia, e vai criando todo aquele laço emocional até que eles caem em adultério, macula o seu leito, abandona a sua esposa, vai viver com essa mulher 15, 20 anos mais nova, e a esposa fica lá deprimida, sofrendo, com 2, 3 filhos para criar, né? E aquela esposa que se aventurou com um colega de trabalho, que foi embora, que abandonou o marido por causa de uma aventura, por causa de um adultério, e aí vai viver uma vida, muitas das vezes, a maioria, uma vida de inferno, porque abandonou o casamento, porque não teve vigilância, maculou o seu leito, vive em adultério. Falta de vigilância. É preciso nós que somos casados, tomar muito cuidado com isso. Moço, se você, meu amigo, meu amado irmão, se você é casado, você tem um desentendimento com a sua esposa, não fique se abrindo para a mulher que não é a sua mulher, não fique de conversinha fiada com uma mulher que não é a sua. Minha irmã, não fica de conversa fiada com um homem que não é seu marido, não fique desabafando com um homem que não é seu marido, não fique conversando coisas de questões sexuais com um homem que não é seu marido. Independente do ambiente que você está inserida, se você está no trabalho, se você está na igreja, você tem que tomar muito cuidado com isso. Você que é homem, toma cuidado com isso, principalmente os homens que são muito levados, né, por aquilo que eles veem a mulher toda bonita, toda arrumada, aí ele olha, fica cobiçando. O primeiro olhar a gente sabe que é totalmente inevitável, mas o segundo olhar é opcional. E aí ele começa a flertar, começa a olhar, começa a cobiçar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai alertar sobre isso, sobre o marido pagar para a esposa a devida benevolência, né? Cumprir com as suas obrigações maritais. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, diz assim, aqui. Essa Bíblia aqui, ela é bem, as páginas dela tá bem coladinha, irmãos. E aí a gente fica penando aqui, né? Aqui, 1 Coríntios, no capítulo de número 7, diz assim, a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder
sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então o marido e a mulher, quando se casam, eles são uma só carne. Um tem poder sobre o corpo do outro. O homem precisa pagar a devida benevolência para sua esposa. O que é essa devida benevolência? Suas obrigações maritais, no sentido sexual. Diz assim no verso 5: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Muitas das vezes, muito marido, muita esposa cai em adultério porque um se priva do outro. Um nega o sexo ao outro. Um nega o corpo de um para o outro. Ou seja, a esposa nega o seu corpo para o seu marido. E o seu marido, às vezes, vai procurar a esposa, né? Isso acontece muito com as mulheres. E as mulheres acabam negando o seu corpo, não se deitam com seus maridos, não satisfaz os seus maridos sexualmente. E aí o marido fica desejoso, né? E aí ela começa a fazer chantagem emocional, falando que tá com dor de cabeça, que tá com isso, que tá com aquilo, privando o seu corpo do seu marido, pro seu cônjuge. E isso abre uma brecha muito grande para que o seu marido venha adulterar e macular o leito. Lembra que nós lemos em Hebreus 13, diz lá que o matrimônio ele deve ser venerado, honroso e o leito sem mácula, né? Porque os fornicadores, os adúlteros, Deus os julgará. Então, quando você priva o seu corpo do ato sexual com o seu marido, você está abrindo um campo gigante para Satanás trabalhar e tentar o seu marido lá fora e ele assim cair em adultério, macular o leito e acontecer a separação, o divórcio, a destruição do seu lar. E vice-versa também os maridos. Os maridos devem pagar a devida benevolência para com a sua esposa. Satisfazer a sua esposa sexualmente quando ela estiver desejosa, quando ela estiver querendo ter aquela relação, você precisa satisfazer a sua mulher. Você precisa elogiar a sua mulher. Você precisa tratar a sua mulher com doçura, com delicadeza, porque a Bíblia vai dizer que ela é o vaso mais frágil. Você precisa suprir a sua esposa emocionalmente para que ela não venha ser aquela mulher carente e não ficar dando ouvidos a vozes lá fora, a se sentir atraída, né? A querer desabafar com outro homem e a mulher... e nós somos muito atraídas por aquilo que a gente ouve. A mulher ela gosta muito de ser elogiada. Um homem, quando dá atenção a uma mulher, senta diante de uma mulher, olha nos olhos de uma mulher e fica prestando atenção, aquilo atrai ela, aquilo querendo ou não acaba envolvendo. Por quê? Porque essa carência emocional que você deveria estar suprindo com ela, você está deixando a desejar e ela está buscando isso lá fora, essa carência emocional, e aí ela acaba o quê? Desabafando, se abrindo, e Satanás sabe disso. Vai colocar um cara atencioso no caminho da sua esposa para elogiar ela. Nossa, fulana, como você tá bonita. Nossa, você tá triste hoje. Nossa, o que aconteceu? Nossa, você mudou o cabelo. Nossa, como você tá isso. E ela vai o quê? Se sentindo atraída a isso, e quando pensa que não, ela já está envolvida emocionalmente, ela acaba caindo em adultério. Então os maridos precisam vigiar com isso.
Você precisa elogiar a sua esposa, dizer o quanto você ama a sua esposa, dizer o quanto ela é importante para você, tratar ela bem, sabe? Tratar com carinho, pagar a devida benevolência, fechar mesmo as brechas para que Satanás não tente, para que Satanás não ganhe terreno, não ganhe espaço para atuar na vida de vocês. Então, o casal precisa vigiar em relação ao adultério. Você precisa tomar muito cuidado com o pecado de adultério. Vocês precisam vigiar em relação a isso. O matrimônio de vocês tem que ser bem-aventurado, tem que ser aquele matrimônio santo, sabe? Tem que haver essa vigilância para que vocês não venham cair em adultério e assim destruir a sua família, destruir o seu casamento por conta de brechas que muitas das vezes, né, talvez você deu brecha, sua esposa caiu, seu marido caiu, brechas que a gente vai dando, então o inimigo ele fica só ao nosso derredor esperando uma oportunidade para nos derrubar, para nos tragar. Então é muito importante que o casal vigie em relação a isso. Um precisa satisfazer o outro sexualmente. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer, não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Em outras traduções vai dizer, não vos tente pela vossa incontinência. Então, essa separação do casal por um consentimento mútuo deve ser para os dois orar, para os dois se dedicar em oração, para os dois se dedicar a uma vida consagrada ao Senhor, e isso por um curto período de tempo e logo os dois voltar, né? Se unir, ter a relação sexual, um satisfazer o outro, para que Satanás não venha ganhar brecha e não venha levar você ao adultério, não venha levar sua esposa ao adultério e não venha macular o leito de vocês. Por quê? Porque o adultério, embora ele não é um pecado imperdoável, e o adultério também não anula casamento diante de Deus, mas ele é um pecado muito grave e que isso é um pecado que abala o casamento de uma forma muito intensa, né? Muitos homens, depois que adulteram, as suas esposas não têm mais confiança nele, né? Ou seja, o primeiro pilar que abala quando um homem cai em adultério é a confiança. Essa esposa ela vai ficar totalmente desconfiada desse marido. Por mais que ele se arrependa e tudo mais, ele peça perdão e reconstrua esse lar e a esposa o aceita de volta, mas vai ficar sempre essa nuvem de desconfiança. Então é uma coisa que vai ter que ser bem trabalhado depois, bem trabalhado para isso, para essa confiança ser restaurada. E isso não é um processo fácil. Às vezes demora 3, 4, 5, 6 meses. Tem mulheres que tem 1 ano que já perdoou o adultério do marido, mas mexeu, ela lança em rosto. Ele chega em casa, ela cheira a roupa dele para ver se ele está adulterando. E isso daí é muito complicado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o adultério ele traz uma mácula muito grande no casamento, e isso para ser reconstruído novamente dá trabalho, mas não é impossível, porque o Senhor ele opera, ele vai dando graça e o casal vai vencendo. A mesma coisa o marido, quando a esposa adultera, pede perdão e aí os dois se reconciliam, ele também, principalmente o homem, né? Então a mulher, ele vai ficar desconfiando daquela mulher, ele vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Então o inimigo ele é muito sujo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O adultério também é responsável
por crimes passionais. Quantos maridos aí tiram a vida das suas esposas, esposas tiram a vida dos seus maridos porque descobriram que os seus maridos adulterou? É facada, é bala, é tudo. Por quê? Mata o marido, mata o amante, aí mata a amante, mata o outro amante. Ou seja, é só você ligar nos noticiários, você vai ver as consequências que o adultério traz, a desgraça que o adultério traz na vida de um casal, quando macula o seu leito através deste pecado, através do adultério, né? Crimes, mortes, uma série de coisas, homens que tinham uma vida bem sucedida, né? Com a sua esposa e adultera com ela, e aí vem o divórcio, e aí esse cara vai parar na lama, porque a amante atira, arranca tudo dele, ele perde tudo. Né? Ele passa a viver uma vida totalmente destruída, ele perde completamente tudo, abala o financeiro desse casal, abala tudo. Por quê? Porque o adultério, ele é um pecado muito sério. A Bíblia diz lá em Provérbios 5, Provérbios 6, se eu não me engano, que os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Então, muitos homens que às vezes têm dinheiro, têm grana, né? Ou às vezes ele não tem dinheiro, não tem grana, mas ele se deixa levar pelas palavras da mulher estranha, pelas lisonjas da mulher estranha e acabam se apressando para a morte. Acaba perdendo a vida, perde o dinheiro, perde a dignidade, destrói o seu casamento por conta do adultério, né? E isso é muito sério. O adultério continuado. Vigia com isso, irmãos. Vigia com isso. Eu não gosto mais da minha mulher. Eu tô enjoado dessa mulher. Vou pedir o divórcio, vou casar de novo. Você vai ficar em adultério também. A Bíblia é claríssima. Aquele que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com uma mulher repudiada, rejeitada pelo marido, porque ele saiu e adulterou, adultera também. Lucas 16, 18. Aí vai ficar todo mundo em adultério. O marido que foi embora para ficar com a amante, a esposa rejeitada, né? Aplicando justiça própria na sua vida, casando com outro, ficando em adultério também. Adultério continuado, e isso é perigosíssimo, porque o que acontece? Você vai entrar numa nova união, e aí o que acontece? Quando você vai se deparar com a verdade bíblica, dizendo que o casamento é um só, você não vai conseguir sair desse relacionamento, porque vai ter toda aquela questão afetiva com a sua segunda esposa. É porque eu amo muito essa mulher, eu não consigo deixar, eu não consigo largar. Por quê? Por conta do adultério. Ele vai criando raízes, o pecado cria raízes, ele causa um muro de separação entre nós e Deus. E aí é só a graça, só Cristo para te tirar dessa situação. Amém? Então vigiemos, vamos tomar cuidado. O adultério é um pecado muito grave. Aqueles que fornicam, aqueles que estão namorando e estão fazendo sexo, estão transando antes do casamento, pecado também, fornicação, sexo entre solteiros, um solteiro, um viúvo, sexo de uma pessoa solteira com várias pessoas que ele não tem compromisso de matrimônio. O sexo, ele foi feito por Deus, ele é maravilhoso, ele é prazeroso, mas ele tem que ser feito dentro do matrimônio, dentro do casamento. Ele não pode ser feito fora da aliança matrimonial. O único lugar, irmãos, que nós podemos satisfazer os nossos impulsos sexuais, o nosso desejo sexual é com os nossos cônjuges, com com a sua esposa com o seu marido. É o único lugar onde você vai descarregar
o seu desejo, a sua carga sexual é com os cônjuges, com os nossos cônjuges. Fora isso, fora do corpo do cônjuge, nós não podemos descarregar os nossos impulsos sexuais. Não podemos. Por quê? Porque nós vamos estar possuindo um corpo a qual nós não nos tornamos uma só carne, né? Eu sou casada, para a honra e glória do Senhor, com meu marido, com o Evandro, o amo muito. Ele é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Eu só posso possuir o corpo do Evandro, somente. E ele só pode possuir o meu corpo. E você que é casado, você que é casada, você só pode satisfazer a sua necessidade sexual, né, com o seu marido e com a sua esposa. Então, o adultério é algo muito sério, muito grave, né? Infelizmente, não se prega, né, mais contra o adultério, né? E muitas pessoas têm incorrido nesse erro. E o adultério traz consequências muito graves para as nossas vidas e nós devemos tomar muito cuidado com isso e vigiar para que nós não venhamos a cair. A palavra do Senhor diz que aquele que pense estar de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu vou orar por você. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu agradeço a Ti por este momento, por essa palavra. Pai, eu peço que o Senhor venha guardar os nossos matrimônios, para que nós não venhamos entristecer o Teu santo nome, pecando terrivelmente contra o Senhor em adultério, traindo os nossos cônjuges. Pai, eu peço que o Senhor venha restaurar aqueles casamentos, Senhor, que ainda não foram restaurados. Dá força aos seus servos que estão no deserto, que estão esperando, que estão orando, que estão rogando, que estão em abstinência sexual, que estão castos, Senhor. Dá forças a eles, porque sabemos que não é fácil, né? Se guardar em meio a esse mundo, essa sociedade suja, corrupta, sensual, depravada. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de nós. Que o Senhor venha nos dar força, Pai, para que venhamos resistir às tentações, resistir, Senhor, às vozes, né, que têm surgido aos nossos ouvidos. Abençoa cada casamento, cada irmão. Prepara, Senhor, a pessoa certa para cada solteiro, que ele não venha errar na escolha e que venha ser uma pessoa segundo o seu coração. Pai, nos fortalece, nos transforma, nos dá graça, Senhor, para que nós venhamos vencer a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que nos puxa para baixo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.